Boa noite a todos. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui de novo. Estou aqui com um grupo seleto para falar de um projeto chamado ILPF, que para muitas pessoas deve ser uma sigla enorme, gigante, mas o que os meus amigos vão dizer aqui é algo que pode ser mais simples do que a gente pode pensar. Eu estou aqui com três pessoas aqui. Eu estou aqui com três pessoas aqui. O Jesus, o Thiago e o Bruno, todos eles se dedicam e trabalham o ILP, o ILPF em suas regiões. Então eu vou passar a palavra assim para eles se apresentarem, dizer o que fazem. Vamos começar pelo Jesus, passo pelo Thiago e depois o Bruno faz as considerações e coloca toda a apresentação para a gente. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande quem está nos assistindo, estar participando dessa live. Meu nome é Jesus José Cassol, sou engenheiro agrônomo, produtor rural, e nós trabalhamos e moro em Campo Novo do Parecis, na Chapada do Parecis. É uma região tipicamente agrícola e que, a partir de um tempo para cá, está intensificando a pecuária, principalmente na lavoura pecuária e alguma coisa também com florestas. Na nossa fazenda, nosso grupo, nós trabalhamos com cana-de-açúcar, soja, algodão, milho, pipoca, girassol, feijão e a pecuária. Então, é bastante diversificado, são vários tipos de feijões, inclusive, e com uma parte um pouco também irrigado, onde principalmente trabalhamos com feijão. Então, a lavoura pecuária veio integrar para nós muito bem. E eu diria que no Cerrado aqui, eu não gostaria muito de fazer pecuária sem a lavoura, viu? Porque realmente fica difícil. Então, para nós, ficou realmente muito bom. E sem contar que a produtividade também da lavoura aumenta muito quando você coloca a pecuária no meio. Depois falaremos mais. Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Fabres, sou engenheiro agrônomo, pecuarista, produtor. Minha propriedade é no município de Paranatinga, mais propícia e mais próxima de Santiago do Norte, futura capital aí. E estamos com a integração lavoura-pecuária devido à circunstância da região e a fatores assim que levam a decidir por uma melhor rentabilidade da área e por um aproveitamento melhor do solo e buscando sempre a melhoria, tanto na pecuária como na lavoura. Hoje a gente tem atividade dentro da propriedade lavoura, pecuária, armazém, que é recebimento de grão, prestação de serviço, exploração florestal, de manejo florestal, e ainda temos serraria, que é o brinquedo aí das horas vagas. Então, a gente está a gente adquiriu a propriedade aí em 2001, e o foco da época era fazer lavoura. A gente não pensava na época em ter pecuária. E aí, quando a gente comprou a propriedade, deu um espaço de tempo para o pessoal, os ex-proprietários, tirarem o rebanho, não conseguiram, a gente acabou comprando a pecuária. E aí, eu vejo que essa foi a melhor solução que nos levou a conhecer o lado da pecuária, conhecer o que é a pecuária realmente no Mato Grosso hoje. Hoje a gente consegue ser reconhecido como pecuarista, onde na época a pecuária era uma coisa que não era conhecida e não tinha, assim, uma relevância financeira comparada com a agricultura. Então, pecuária era simplesmente uma forma de passar tempo, ou até mesmo as pessoas, assim, não viam a pecuária como uma forma de rentabilidade por área. A gente plantou em 2004, 2005, arroz, e na época a gente vinha numa previsão média de vender esse arroz a R$25 o preço médio da saca. E quando fomos comercializar, com arroz com qualidade, estocado tudo, acabamos vendendo a 8, 10, 12 reais a saca, e isso culminou então com prejuízo acumulado da lavoura, e foi onde a pecuária cobriu o furo, né? Então, dessa época para cá, a gente começou a vislumbrar a pecuária como realmente a segunda opção e a salvação na questão do fracasso da lavoura. Então, hoje, a gente consegue integrar, trabalha com soja, milho com rosiense, braquiária rosiense, né?
e plantamos arroz. Então, hoje, praticamente, a integração lavoura-pecuária nossa, ela dilui nessas culturas. Perfeito. Boa noite a todos também. Eu sou o Bruno Pedreira, pesquisador aqui da Embrapa Agrosilvo Pastoril em Sinop, né, no norte do estado. Acho que quem está mais ao norte aqui hoje sou eu. E trabalhando aqui desde o final de 2010, então lá vão quase 10 anos aí de Embrapa Agrosilvo Pastoril, tentando entender um pouco dessa história de trabalhar com sistemas integrados, também por formação, né, agrônomo, mas com a pós-graduação toda em ciência animal, toda mais voltada para o pasto, voltada para essa interface planta-animal. E desde que vim parar aqui na Embrapa em Sinop, a busca era sempre por entender os sistemas e procurar um jeito de uni-los, né? Porque a nossa unidade aqui é Agrosilvo Pastoril. Então, o que eu gostaria de dividir um pouco com vocês hoje é exatamente essa perspectiva da gente de o quanto já evoluímos e o que ainda tem e o que ainda pode ser feito à medida em que a gente une, especialmente a lavoura com a pecuária. Então, se o Newton me permitir, eu já vou fazer a projeção. Posso ir, Newton? Pode, Bruno. Pode ir. Para a gente. Perfeito, obrigado. Então, assim, a ideia é gastar aqui os próximos minutos com vocês, fazendo um pano de fundo dessa nossa conversa, né? Quero começar agradecendo imensamente aí a Acrimac pelo convite, a possibilidade de estar aqui hoje, em nome do Newton, aí faço agradecimento a toda a diretoria, para poder compartilhar com vocês, inclusive, parte dos resultados que são fomentados pela própria Acrimac, né? Parceira nossa aqui desde 2015, no projeto de integração aqui da Embrapa, e sem o aporte da Acrimac, da Acrinorte, a gente jamais teria alcançado os resultados que eu vou dividir aqui com vocês hoje. Então, já começo aí com o meu muito obrigado a todos que aqui, né, fizeram parte dessa história com a gente, fomentando nas mais diversas possibilidades. Então, quando a gente começa a conversar de integração lavoura, pecuária, floresta, especialmente com um público como esse nosso de hoje, né, uma associação de criadores, o que me vem na cabeça é o sistema integrado exatamente como uma ferramenta para a intensificação da pecuária, para a gente poder dar um passo adiante. O que não significa que esse é o único passo adiante, né? E por isso eu gosto de começar sempre olhando para o passado. Eu acho que a gente precisa sempre refletir e ter uma noção de onde a gente veio e para onde a gente vai. E se a gente olhar desde a década de 70, o que a gente vai ver é um crescimento muito importante dos nossos números e olhando eles de maneira, né, fria, vamos dizer assim, eu gosto muito de observar essa coisa de ter aumentado a produção de forragem, né, de ter incrementado a nossa área de pastagem não mais do que 10%, enquanto a gente incrementou em 177 e a nossa taxa de lotação em 150. Então, essa intensificação da pecuária, a gente já vem fazendo ela muito antes da integração, né, muito antes dos sistemas integrados. E isso permite com que a gente venha evoluindo com a nossa pecuária. Isso foi feito com uma série de tecnologias, uma série de entradas tecnológicas, vamos dizer assim, que a gente trabalhou nos últimos 30, 40 anos para fazer com que a nossa pecuária hoje seja o que é. Né? Eu adoro essa foto aí do pessoal do IZ, lá dos colegas do IZ, de 76, 2016, o quanto a gente evoluiu em termos de melhoramento genético, né? Está aí a doutora Liana lá nos campos de pânico da Embrapa H de corte, o quanto evoluímos em novos cultivares, em novos híbridos no mercado, fazendo com que a gente tenha possibilidades de fazer uma pecuária cada vez melhor e maior nesse nosso Brasil central, especialmente. Então, um cenário como esse hoje é um cenário muito comum para a gente, um cenário já mais evoluído, um cenário de pecuária consolidada, onde a gente tem um bom entendimento dos fatores que fazem a gente chegar até aqui e do que a gente foi capaz de fazer, né, ao longo dos últimos 40 anos. Mas eu gosto também de dizer que ainda existem desafios, né, e graças a Deus eles existem para que a gente amanheça amanhã com vontade de fazer alguma coisa diferente e buscando um jeito de fazer melhor o que a gente não conseguiu fazer até hoje. E vejo que ainda é um grande desafio para a gente equilibrar essa balança entre a produção de forragem e a minha taxa de lotação e o consumo pelos animais,
especialmente durante o período seco, que para nós está acabando aí, né, com fé o quanto antes. Essa semana já tivemos a primeira chuvinha aqui no norte do estado, e quero crer que nos próximos dias a gente vai ter outras e essa coisa se estabiliza. Mas vencer esse Brasil central, os meses de junho, julho e agosto, é sempre um grande desafio para nós que estamos falando em pecuária com base em pastagem. E isso fica muito simples quando a gente entende o gráfico de estacionalidade de produção, onde a gente tem uma época do ano com um excedente muito grande e uma época do ano que vai ter o déficit. Se a gente guardar esse gráfico na cabeça, né, eu vou usar ele aqui ao longo da apresentação aqui outras vezes, é claro para nós que intensificar na época onde eu tenho muita produção de forragem é ok, é bacana, mas como que eu faço com o resto do ano inteiro para não limitar essa minha intensificação, para não limitar o potencial dessa produção de forragem? E, ao mesmo tempo, a gente olha para o lado, a gente sobrevoa Mato Grosso, né? E eu gosto de brincar que quem é agrônomo, quem é da área agrícola aí de maneira geral, se fizer um voo em Mato Grosso e não se apaixonar, né, não é da área agrícola, não é agrônomo de coração, não é veterinário, não é zootecnista, engenheiro florestal, porque isso aqui chama a gente quando a gente olha de cima. E de cima a gente vê a pecuária, a lavoura e a floresta já integradas no nosso estado. Nem sempre dentro da mesma propriedade, nem sempre dentro do mesmo pasto, da mesma área, né, do mesmo talhão, mas estamos aqui sim, e, né, os dois aí que me antecederam, tanto o Tiago quanto o Jesus, já mencionaram sistemas integrados, já mencionaram a utilização de áreas florestais. Então, isso é uma coisa que a gente faz por natureza. E também não podemos deixar de reconhecer o quanto incrementamos, especialmente em milho e soja, que são os dois grãos que eu trouxe aqui hoje, né? Aumentamos aí em cerca de 5 vezes a área de soja, em quase 2, 1,5 vezes, 1,7 vezes a área de milho. E isso tem espaço para crescer ainda, especialmente com as mudanças que a gente vem vendo aqui em volta, né? Em Sinop agora já tem uma usina de etanol de milho, já tem outras sendo instalada. Isso vem gerando uma demanda pelo milho que mudou muito a cara da região. Eu passei 1 ano e meio fora de Sinop, quando eu voltei agora me assustei com o que eu tenho visto aqui no entorno e o quanto o milho voltou para a segunda safra, coisa que não estava tão intenso até 2 ou 3 anos atrás. Se a gente pensar em produtividade, é a mesma coisa. O grão também vem crescendo muito desde a década de 70, com incrementos da ordem de 180% na soja, de mais de 300% no milho. Então, assim, estamos produzindo numa área maior de soja e milho, com produtividades cada vez maior, numa área muito semelhante de pastagem que a gente tinha na década de 70, mas com uma produtividade de carne muito maior. Isso tudo se deve à agregação de tecnologias, ao potencial que a gente tem nesse Brasil central. Mas a busca pela otimização do uso da terra, ela é incessante, né? A gente precisa fazer bom uso desse negócio. E quando a gente olha apenas para a lavoura, sobre a ótica da lavoura, e se a gente voltar no tempo um pouquinho e voltar lá para a década de, sei lá, 90, 80, a gente usava, quando a gente fazia o plantio da soja, a gente usava 40%, 45% do tempo dessa área com soja. Se eu usasse milho, eu usava um pouquinho mais, né? Se eu faço soja seguido de milho, eu uso um pouco mais dessa terra. Mas tem sempre uma época do ano, especialmente a nossa época seca, que ficava lá em pousio mesmo, não era natural do negócio não se fazer uma grande utilização dessas áreas. No entanto, de 90, 2000 em diante, a gente vem intensificando de maneira muito forte as áreas de plantio direto, e todo mundo na lavoura passou a plantar capim. Só que, nessas mesmas áreas, a gente também, nesse de maio a setembro, a gente tem esse tipo aí de nível de pasto, e nem sempre tem, né, nas nossas áreas de pastagem, o pasto que a gente gostaria de ter. Então, eu gosto de dizer que os sistemas integrados, eles nascem ao mesmo tempo, né? Eles nascem porque a gente tem soja, porque a gente tem milho, porque a gente fez o pasto do plantio direto, e a gente tem áreas de pastagem precisando desse tipo de cenário. E aí os sistemas integrados, né, aparecem como uma estratégia que propicia essa produção sustentável, integrando as atividades agrícolas, pecuárias e, em certos casos, a florestal. Nós vamos botar ela bem de leve na nossa conversa de hoje. E de maneira, às vezes, consorciada, às vezes em sucessão, às vezes em rotação. Cada um acha uma forma de montar o seu sistema. Isso é importante a gente deixar claro aqui hoje. Não tem fórmula, não tem sistema pronto, sabe?
O que a gente precisa é buscar, de alguma forma, organizar esses componentes no sistema, onde eu use os efeitos sinérgicos de cada um deles para fazer com que a minha fazenda seja melhor do que ela era antes. Para fazer com que eu não venda só um produto, que eu venda 2 produtos, que eu venda 3 produtos, de origens distintas, né? Trazendo uma certa estabilidade econômica para o meu negócio. E, obviamente, sem esquecer de manter a nossa adequação ambiental. Eu acho que se a gente é o país que exporta hoje como exporta, é porque a gente protege o que a gente protege, e a gente tem que manter esse nível de produção que a gente tem tentado manter, até porque, né, quando a gente olha para a questão do globo, na mesma latitude em que a gente se encontra, se a gente olhar para a África e para a Austrália, que estão no mesmo lugar que a gente, se a gente não tivesse a nossa floresta amazônica aqui em cima, a gente teria um problema com chuva muito intenso, né, nesse nível de temperatura que a gente tem aqui. Então, a Cordilheira dos Andes nos ajuda muito a manter esse Brasil central chuvoso como é e com essa potência que a gente tem hoje. Então, sim, eu acho que os sistemas integrados vêm no sentido de fazer com que a gente mantenha essa coisa toda de maneira cada dia melhor. E quando a gente olha para o levantamento feito pela rede LPF, a gente vê que nos últimos 10, 15 anos aí, saímos de 1,8, 1,9 milhões de hectares em sistemas integrados para 16 milhões, 15, 16 milhões de hectares hoje no Brasil. Então, os sistemas integrados, eles vêm numa crescente muito forte, numa estabilização, eu diria, numa maturação de sistemas. É importante lembrar que a gente tem estudos, né, na própria Embrapa e em diversas outras universidades do Brasil, e aí menciono aqui a Federal do Rio Grande do Sul, que desde a década de 70, 80, tem projetos na tentativa de integrar sistemas. Isso faz com que a gente tenha conjuntos de dados hoje de entendimento de como é que essas plantas, né, respondem quando a gente começa a juntar os componentes. Mas quando a gente estratifica eles por categoria, a gente vai ver que não mais do que 1% aí está no que a gente chama de lavoura-floresta, uns 7% é cio e pastoril, 9% é integração lavoura-pecuária-floresta e 83% desse negócio é integração lavoura-pecuária, que é o que traz para a gente, né, a grande sinergia entre os componentes, tudo isso que o Jesus e o Thiago colocaram aí antes de eu começar, já deixou claro a expectativa deles, né, do como eles conseguiram avançar com integração lavoura-pecuária. Que era vista num primeiro momento, eu diria assim, especialmente sob a ótica do pecuarista, como uma estratégia para recuperar pasto. Eu entro com milho, planto a braquiária junto, isolo o meu efeito lá de custeio para minha pastagem e tenho um pasto espetacular pronto depois. Não posso deixar de mencionar que, mesmo que seja essa a sua intenção com sistemas integrados, como integração lavoura-pecuária, é preciso lembrar que se você não fizer nada no meio desse caminho, isso torna uma coisa cíclica e toda hora você tem que refazer esse pasto. E nem sempre isso é necessário. Isso pode ser uma estratégia do seu sistema, mas nem sempre isso é necessário. Se houver correção de fertilidade de solo, se houver adubação, se houver monitoramento, né, análise de solo, de vez em quando, para saber o que está acontecendo com a fertilidade, e a gente mantém esses pastos com grande longevidade, se assim for. Mas há quem entenda os sistemas integrados como uma possibilidade, de fato, de uma estratégia alimentar, onde eu planto uma cultura na safra e na entre-safra, eu vou ter um belo de um pasto onde eu posso trazer os meus animais para essa área, aliviar as áreas de pastagem permanente, ou, sob a ótica de um agricultor, ter uma possibilidade de ganhar um dinheiro que não se ganhava antes, de fazer o que a gente chama aí de boi safrinha, e já tem propriedades trabalhando aí, fazendo 6, 7, 8, 10 arrobas por hectare de boi, numa entre-safra de soja, num lugar onde antes seria um pousio com uma braquiária, com uma crotalária lá num controle qualquer, e hoje a gente tem possibilidade de fazer isso. Então, quando a gente volta a pensar no gráfico de estacionalidade de produção, que limitaria, vamos dizer assim, a subida da nossa pecuária no sistema, eu tenho a possibilidade de pensar em trabalhar ele lá em cima, né? Como é que eu faria para manter a minha taxa de lotação alta o ano inteiro, a minha fazenda cheia de boi o ano inteiro? Eu teria que conservar muita forragem, ou trazer de fora, ou ter um canavial, ou ter alguma outra fonte de alimento para esse meu ruminante, que tem que vir de algum lugar. E quando a gente fala de pasto pós-lavoura, é disso que a gente está falando. É de agregar na pecuária uma outra área que traz uma segunda curva de produção de forragem, que traz um segundo input para a minha fazenda, e que depois de soja, né, ao colher a soja, isso é uma foto mais ao sul do estado aí para baixo, na hora que a gente colhe, você já tem um pasto lá estabelecido, dá mais 30, 40 dias para ele e começa a fazer pastejo.
Isso vai fazer uma baita diferença no seu mês mais seco, julho e agosto, né? Acho que aqui está fácil de decidir onde a gente queria estar se a gente fosse um boi, né? Eu não gostaria de estar no pasto tradicional, eu gostaria muito de estar do lado de cada cerca mesmo. Esse é o tipo do caso onde não tem cerca elétrica que resolva, né? A gente, quando conversa de manejo de pastagem, conversa muito de cerca elétrica. Não adianta botar cerca elétrica e deixar um boi com fome e outro com comida. Ele vai embora e vai procurar o lugar que tem comida dele. Então, os sistemas integrados vêm trazendo para nós diversos olhares sobre ele. Pode ser para recuperar pasto, pode ser como uma estratégia alimentar, pode ser como uma estratégia de otimização do uso da terra. Porque, de novo, onde eu tenho o meu pasto pronto, eu também tinha boi nas fazendas de pecuária tradicional precisando de comida. E aí, essa entre-safra passa a ser disputado agora entre o plantio direto e a pecuária, para que ela também produza uma boa palhada, para que eu possa continuar fazendo uma boa soja no ano seguinte, mas para que eu também possa explorar isso economicamente, não só produzindo palha, que não traz uma rentabilidade de imediato. A gente sabe que a palha do plantio direto, ela garante rentabilidade na nossa soja, mas nem sempre no sistema. E aí, essa figura, né, passa a ser cada vez mais comum, cada vez mais corriqueira nas fazendas aqui, especialmente em Mato Grosso, onde conversamos hoje, mas no Brasil Central, de maneira geral. E eu gosto de dizer que a ILP pode vir, inclusive, com um sentimento de estratégia de negócio muito forte. Já que você produziu soja e milho dentro da propriedade, qual que é a chance de transformar isso num suplemento? E aí você vê a recria cada vez mais intensificada, a terminação cada vez mais intensificada nessas áreas também de pasto pós-lavoura, onde a gente tem um coxo com pouca fibra, o concentrado mais lá disponível, um alimento mais, né, concentrado ao invés de um alimento volumoso, onde o animal é quem colhe a própria forragem dele no campo, mas vem aqui buscar o que está faltando para fechar a dieta. E a gente tem isso produzido dentro da mesma fazenda, agregando valor ao seu produto. E foi com esses princípios que a gente montou o sistema aqui da Embrapa, né? Nós estamos aqui em Sinop desde 2015 com avaliação nessa área, e aí a gente tem 10 sistemas de produção sendo avaliados, né? Só lavoura, só pecuária, só florestas, combinações duplas, triplas, que fazem com que a gente consiga gerar alguns números para mostrar para vocês. E essa é a minha intenção hoje, né? Esse é o experimento que eu mencionei para vocês, em parceria aí com a Acrimate, com a Acrinorte, com diversos outros parceiros da indústria, mas com os produtores junto. E nesse experimento, no sistema que a gente chamou de pecuária, tudo mensurado lá dentro, a gente produziu 15 toneladas de forragem na média de 3 anos, tá? Isso é por ano, na média dos 3 anos, de julho de 15 a julho de 18. Os animais ganharam, em média, 617 gramas por dia, e a gente fechou com quase 25 arrobas produzidos por hectare. Isso é capim-marandu com 30 centímetros de altura, sob lotação contínua, mas com taxa de lotação variável. A gente ajustava isso para manter o pasto em torno de 30. Se está passando de 30 é porque eu estou perdendo, se está abaixo de 30 é porque eu estou judiando do capim. Então a gente sempre buscou fazer esse ajuste para potencializar a pecuária nesse sentido. Na sequência, o nosso silvopastoril, com números muito parecidos, então isso nos alegra ver a possibilidade de inserir árvore no sistema e continuar produzindo capim com desempenho animal, né, até um pouquinho favorecido, mas isso não dá diferença estatística para a gente. E, por fim, um desempenho por área semelhante ao da pecuária tradicional. E se eu pensar num terceiro degrau dessa subida aí da escala dos sistemas integrados, eu teria o lavoura-pecuária. E aí, de novo, na média de 3 anos, eu saio de um pasto de 15 toneladas para 24 toneladas, porque esses pastos eram 2 anos com lavoura e 2 anos com pastagem. Então, na média do período experimental, a gente chegou a 25, os animais ganhando 686 e fechando 28 arrobas colhidas por hectare. E o mais complexo deles, né, onde a gente tinha os 3 componentes, aqui também lavoura, pecuária e floresta, onde a lavoura tinha 2 anos, a pecuária ficava 2 anos, e a gente conseguia alcançar desempenho de 750 gramas por dia e fechar com 35 arrobas por hectare. Porque aqui eu tenho o benefício desse pasto pós-lavoura e o benefício da ambiência para os animais. O benefício da sombra, que reduz a radiação, que melhora o ambiente, que diminui a necessidade, né, de regulação térmica para os animais, sobrando energia aí para transformar isso em produtividade. Interessante também mencionar aqui, né, a capacidade desses animais de tomar decisões, e quando a gente fez a medida da ambiência,
a gente descobriu que 80% do tempo desse animal em pastejo, ele pasteja ao sol, não tem jeito, ele tem que encher a barriga. Mas 61% do tempo à toa, lá em ócio, ou 85% do tempo dele em ruminação, ele faz isso debaixo das sombras das árvores. Nelore, tá? No norte do estado de Mato Grosso. Então, sim, embora ele seja adaptado, sim, embora ele seja muito mais resistente do que os nossos, né? Se eu comparar ele com o Jersey, com o holandês, com o Angus, com qualquer outra categoria, né, mais europeia aí, é um boi muito mais adaptado, mas não é tonto. Então, 85% do tempo dele ruminando de barriga cheia, ele vai para um lugar onde é melhor para a vida dele. Isso faz com que a gente tenha uma leitura de sistema e uma leitura de entendimento do quão bom os sistemas podem ser. E aí, para fechar, eu queria só usar o exemplo da Fazenda Pontal, uma fazenda que a gente acompanha aqui, é uma das nossas URTs, que a gente chama, né? Unidade de Referência Técnica da Embrapa, aqui no norte do estado, uma fazenda com pecuária plena, que entendeu que tinha que fazer lavoura para recuperar os seus pastos, e de 2004 para cá, sai de 42 sacas para mais de 64 sacas na última safra, fazendo com que a gente tenha pastos de piatã cada vez melhores na entre-safra. Isso faz com que a estação de monta, que era, né, nesse formato tradicional aí, onde a gente tem ela durante o período chuvoso, para os bezerros nascerem ali de agosto, setembro em diante, e a desmama na estação seca, seja invertida com o advento desse pasto pós-lavoura. Com isso, a gente passa essa estação para junho, julho, agosto e setembro. Os bezerros vão nascer a partir do finalzinho de março, início de abril, já em pastagens de sistemas integrados, então, pasto maravilhoso, e vão ser desmamados de dezembro em diante em pastos permanentes, também já altamente produtivos. Então, esses animais não passam por período seco nenhum, porque mesmo durante o período seco ele está em pasto pós-lavoura, verde e maravilhoso. Esse é o tipo de cenário que a gente vê aqui no norte do estado. Isso faz com que a desmama seja cada vez mais pesada. A gente está falando aí tanto do F1 quanto do Nelore. Veja, mesmo no Nelore, né, fêmeas com 225 quilos, machos com 254. E o que a gente chama de super precoce, feita nessas áreas e com potencial da ILP, isso acontece. São novilhas que acima de 230 quilos são selecionadas, né, apartadas a partir de 230 quilos, e com 14, 16 meses, a partir de 14 meses elas são desafiadas, e com 24 meses elas são vacas parindo. Então isso faz com que a gente tenha um ano de ganho no sistema de lavoura pecuária. Você acelera tanto essa novilha, obviamente com suplementação também, mas ela não passa por seca alguma, ela sai de pasto permanente para pasto pós-lavoura. Isso faz com que ela tire um ano. Uma vaca normal aí fora me daria um bezerro com 30, 36 meses. Essas aqui, a partir de 24, já estão produzindo. E a terminação em confinamento, usando o grão também da própria propriedade, alcançando aí com 16, 17 meses, as fêmeas morrem com 510 quilos, os machos com 550, com 18, 19 meses. Então, a ILP, por isso que eu gosto de dizer, e comecei a palestra com isso, né? É uma ferramenta de intensificação. É uma forma que a gente tem de unir as duas coisas, o melhor do mundo da lavoura, o melhor do mundo da pecuária. E, obviamente, aqui a minha leitura muito sobre a ótica da pecuária, né, para compartilhar com vocês, mas aquele entendimento de que para a lavoura também existem muitas vantagens. E quero finalizar com vocês dizendo o seguinte, né? Eu gosto de entender a integração lavoura-pecuária como algo que traz aumento de poder para o produtor dentro da porteira. Você pensa comigo, um cara que vendia só bezerro, e ele começa a ter a possibilidade de, além de vender o bezerro, de fazer algum tipo de terminação na fazenda, porque ele tem pastos verdes, né, em outras ocasiões, ele não precisa vender esse bezerro, porque ele organizou o balanço forrageiro da fazenda. Ele tem a possibilidade de fazer um confinamento, ele começa a produzir milho, ele começa a produzir alguma outra fonte de madeira, né, de árvore, que vai trazer outra renda para ele. E a união de todos esses fatores faz com que, no ano em que o preço do milho esteja muito ruim, eu possa converter ele em proteína animal. Um ano em que, por alguma razão, eu tive algum problema na lavoura de soja, né, e aí o Thiago começou contando do problema que ele teve com o arroz, que tinha uma expectativa lá de 20, 25, que acabou a 8, 10. No ano onde as coisas desandam muito, você tem poder dentro da porteira para tomar decisões diferentes. Para entregar uma carcaça, para entregar um grão, para vender uma madeira num ano atípico, onde a pecuária e o grão, por alguma razão, né, ou climática ou econômica, desandou, você tem um terceiro componente, um segundo componente para transformar o seu sistema integrado. Então,
esse era mais ou menos o que eu queria botar de pano de fundo para a nossa conversa de hoje. Essa coisa de trazer os sistemas integrados não como uma verdade, não como algo que vai servir para todo mundo, não como um bicho de 7 cabeças, mas como mais uma ferramenta que a gente tem, que pode ajudar a agregar na lavoura, pode ajudar a agregar na pecuária e trazer para nós uma expectativa, né, de sistema diferente, com maior possibilidade de tamponamento, com maior possibilidade de trabalhar dentro da porteira. Eu acho que esse talvez seja o maior benefício dos sistemas integrados, é você ter mais do que uma porta para bater no dia que a coisa não vai bem. Então, agradeço de novo aí a Acrimate, ao Milton, pelo convite para estar aqui com vocês hoje, e vamos à segunda parte, que é o nosso bate-papo. Vamos lá, vamos dar uma sequência. Primeiro, agradecer a nossa audiência, né? O pessoal que está aqui no YouTube, o Thiago, o Banner, o Valmir, a Carla, nossa parceira lá, o Gustavo, meu sobrinho lá de Vila Bela, o João Vitor, o Osli lá de Brasília, o Pedro, o Orlando, o Diogo, o Dr. Oswaldo que está aqui, o Ezio, o Albino, o Sérgio, o Luiz Carlos. Cara, tem 57 pessoas aqui, a Daniela, o Dr. Oswaldo, nosso presidente, o pessoal que está lá no Facebook, o Eduardo, o Natan, o Amarildo Merotti. Cara, tem muita gente aqui vendo a gente. Agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando. E eu vou fazer a primeira pergunta. Você sabe que eu vou começar bem devagarzinho com vocês, gente. Minha primeira pergunta é que está todo mundo olhando isso e fala, poxa, é muito legal e é interessante, isso gera lucro. Mas eu queria perguntar para vocês três, que tem, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram para a implantação e como que vocês trabalharam isso? Então, eu queria que os três falassem um pouquinho, cada um. Vou começar pelo Jesus, depois passo para o Thiago e o Bruno finaliza. Então, pessoal, o chat tá bombando, tem muita gente aqui preocupada. Tá, vamos lá. Fala, Jesus. Tá bom. Nossa região agrícola, em termos de integrar a pecuária com a lavoura, foi muito fácil. Porque mesmo quem não está usando a pecuária, está plantando braquiária, principalmente a rosezinhas, para tá colocando no meio, inclusive mesmo os produtos família, para que as raízes da braquiária se aprofundem e que tenha, então, esse benefício para o solo. E para nós temos umas áreas que são fixas de pecuária, onde essas áreas são... Deu um corte, não deu? Nessa área são fixas, e essas áreas estão fazendo rotação, então. Sim. Deu um corte aí, Neto? Voltou a funcionar, Neto? Tá, estamos te ouvindo, pode falar. Ouvindo. Então, nós temos áreas fixas de pasto fixo, onde nós, a cada dentro de uma rotação, estamos fazendo plantio de soja e nessas áreas voltando com pastagens definitivas. E as outras áreas nós integramos, colocamos o gado durante 3 meses. Então, são 4 meses de soja, 5 meses de milho com braquiária e 3 meses na média de gado no meio do milho com a braquiária. E com, obviamente, uma suplementação aí de 0,1 a 0,2, normalmente 0,2. E com isso nós temos alguns números bem parecidos com o da Embrapa aí, viu? E não vou falar agora, mas se alguém quiser eu posso falar. É um pouco pior, mas a ideia de... Hoje mesmo nós tivemos um abate de 21 meses, mais de 21 arrobas e meia. Então deu um ganho diário muito alto. Considerando o confinamento, terminando o confinamento, deu 909 gramas dia. Então, gado meio sangue, né? Nelore com Angus. Então, não houve essa grande dificuldade para nós. A nossa região, por ser já, todo mundo tem equipamento, fácil de fazer. Para o agricultor é mais fácil, não há dúvida alguma. Mas, obviamente, que temos muito a melhorar, não há dúvida. Era isso. Bom, então, pessoal, o nosso problema que a gente enfrentou no integrar na pecuária foi simplesmente o buscar, o querer. No início, a gente tinha dificuldade, assim, equipamento, né, para semear a braquiária no meio da soja, para ganhar em tempo hábil, né, e depois a questão braquiária no meio do milho também, adaptar a semeadora,
ou faseadão. Então, foi difícil, assim, encontrar a forma de estruturar a integração na lavoura pecuária, né? A gente também, como o Jesus falou ali, a gente também tem pastagem definitiva, onde a gente vem enxugado o leiteiro na época da lavoura, e aí depois, aquela curva, conforme o Brunão falou ali, realmente aquilo voltou dentro da propriedade, tanto é que hoje a gente trabalha a gente não tem mais estação de monta definitiva em tempo. Hoje a gente tem estação de monta definitiva por lote dentro da propriedade, em função desse aumento da oferta de forragem que a gente tem dentro da propriedade hoje, que a integração lavoura-pecuária nos trouxe, né? Então, o maior problema que eu vejo é o querer. Se a pessoa querer fazer essa integração, ela consegue. A maior dificuldade que eu vejo é o pecuarista trazer a agricultura para dentro do sistema. Já ao contrário, se torna bem mais fácil, né? O produtor que mexe com produção, trazer a pecuária para dentro do sistema, eu acredito que seja mais interessante com relação à questão do investimento, de custo, de tecnologia, que a lavoura hoje ela está bem mais alavancada nessa questão. E para o pecuarista buscar isso, trazer e ter esse poder de investimento inicial, né? Então, dificuldade é simples, né? Basta buscar e sem sombra de dúvida, o resultado trazido é muito além do que a gente espera, né? A gente teve, só para fazer um comentário aqui, uma adição após soja de uma semeadura de um blend, né? Para fazer um comparativo de ganho de peso com o blend e com o rosiziense, pós-soja, semeados já final de fevereiro e início de março. Aí, no dia 10 já de março, finalizou. E fizemos um comparativo de ganho de peso entre o blend e entre a bactéria rosiziense. O mesmo lote, no mesmo período de tempo. A gente teve um ganho médio por essas novilhas de 945 gramas quilo dia no blend e 852 na braquiária rosiense, né? Então, aí, em pleno mês de julho e agosto. Então, a gente conseguir um ganho nessas épocas do ano não se deve apenas genética, não se deve apenas mineral, se deve simplesmente à adição dessa forragem e desse sistema de integração. Seria isso, meu amigo. Eu vou falar sobre a ótica de quem tocou a área experimental, né? Eu acho que a grande dificuldade lá foi colocar o componente florestal dentro do sistema. Essa foi uma coisa bem difícil mesmo. Vocês estão me ouvindo? Acabei de ter um pico de energia na minha casa. Apagou tudo e voltou. Bom, estamos aqui. Eu diria que botar o componente florestal foi bem complexo no sistema, por conta de ter que realmente tirar os animais e trazer de volta. Não é simples isso aí. Estou com vocês ainda? Vai tranquilo, está com a gente ainda, Bruno. Pode continuar. A minha lâmpada está apagando inteira e voltando aqui. Mas vamos lá. Então, assim, organizar. Cara, não sei o que está acontecendo. Deve ser. Está chovendo em Sinop, mais tranquilo. Então, organizar a coisa da entrada da lavoura foi mais complexo, realmente, junto com a floresta. Do ponto de vista da lavoura, com a pecuária, eu acho que os entraves que a gente tem é muito de maquinário mesmo, como o Thiago mencionou aí, né, ou Jesus, não me lembro mais. De você ter, por exemplo, teve um ano que a gente não conseguiu fazer ILPF porque a gente fez um plantio depois da soja e não deu certo. Então, tem que ser bom no plantio, tem que estar em cima para ver o que acontece e fazer a coisa organizado. Então, planejamento, saber que dia as coisas vão acontecer, isso eu acho que são ferramentas que ajudam muito na montagem do sistema num primeiro momento.
Isso aí, interessante, Bruno. Ô, Bruno, o Francisco Manzi, nosso diretor, quer te fazer uma pergunta. Ele descobriu que você passou um ano, né, nos Estados Unidos, e ele queria saber se lá nos Estados Unidos também tem esse agro-silvopastoril, né, ou se é só neve e soja lá. Obrigado, Manzi. É interessante isso, né? Porque se você for para o meio norte-americano é mais difícil mesmo. Mas o Centro-Sul, eles fazem algumas coisas bem diferentes. No Sul, especificamente onde eu estava, na Flórida, é bem comum a integração com... Eles têm experimentos, inclusive... Pode ir que está com a gente, pode ir. Cara, pode ir. Experimentos com alternância com algodão, e eles têm, como eles estão num clima mais subtropical que o nosso, eles usam uma série de variedades que são, como a gente tem no sul do Brasil, aveia, azevém, triticale, eles têm uma série de ferramentas de inverno, né? Eles têm uma série de plantas que são usadas como culturas de inverno, e isso ajuda bastante eles na integração. E se você for mais para o centro, eu achei interessante, mas no meio oeste americano, você tem áreas onde está alternado com trigo. E eles fazem pastejo do trigo sob a neve, inclusive. Eles plantam trigo agora, vai nevar em cima, e a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, à medida que a neve degela, eles fazem um pouco de pastejo nesse trigo, antes de retirar os animais e colher grão desse trigo. Mas está longe de ser o potencial que a gente tem, está longe de poder explorar com as temperaturas e com o volume de chuva que a gente tem por aqui. Então, eles estão tentando também, mas não acompanham. Não acompanham, né? Ó, tem uma pergunta muito boa aqui do Dr. Oswaldo que mandou, nosso presidente. Salve, salve, pessoa de bom coração. Eu vou repassar para vocês três, pessoal. O Dr. Oswaldo perguntou que hoje a palavra da moda é sustentabilidade, né? Hoje nós estamos em meio a tudo isso. E a parte ambiental, produzir mais em menos que o ILPF tem trazido é um caminho sem volta, na opinião de vocês? Jesus, quer começar falando? Esse é um caminho sem volta, produzir mais com menos. Dizer, você na mesma área, nós estamos produzindo 3 culturas o ano inteiro e com benefícios muito grandes para a sustentabilidade. Na questão de solo, em áreas, por exemplo, nós podemos observar minhocas já nas nossas áreas, plantio direto, né, nós já conseguimos adaptar bem o plantio da braquiária junto com o milho, também o controle das ervas, aí dando um sustinho na braquiária, para a braquiária também não prejudicar muito o milho, e também adaptando variedades. Tudo que é um processo evolutivo. Mas para a cultura da soja subsequente, a sustentabilidade do solo é muito grande. E creio que nós temos um espaço muito grande, não há dúvida. E está evoluindo a questão de cercas, aí está surgindo cercas rápidas de construção, está surgindo empresas. No nosso caso, nós produzimos o nosso próprio eucalipto, nós tratamos o eucalipto, então nós temos o eucalipto na fazenda para fazer a nossa lasca, os nossos palanques, né? Então a nossa cerca também fica um pouco mais econômica. E normalmente estamos fazendo cercas definitivas em áreas maiores, né, para onde só entra o gado na lavoura, né? Outra coisa que nós temos também, o nosso ciclo é completo, e nós também estamos inaugurando uma indústria de etanol de milho, que a nossa família aqui é sócio dela também. Então, nós teremos DDGS também à vontade aí. Vai mudar muito a nossa região, como está mudando em Sinop, aí já mudou em Sinop, né? E também uma coisa que nós fizemos também, nós estamos fazendo inseminação completa, eliminamos os touros também. Estamos fazendo IATF, umas 3 inseminações, e eu fui no primeiro ano isso, checamos números hoje, 86%, e então foi um número até razoável. Então são coisas assim, estão procurando intensificar realmente, e é um caminho sem volta, entendeu? E carne cada vez mais precoce, eu gosto muito do meio sangue, aí hoje tem Nelores também, que se comportam já em termos de qualidade, mas eu vejo para nós aqui o meio sangue fantástico. Usamos também a F1, no caso, aproveitando, colocando brancos em cima, mas o nosso caminho, o nosso projeto é
meio sangue realmente e vender todas as novilhas. Então é isso aí, doutor Valdo. Eu acho que no Mato Grosso estamos apenas começando a pecuária. Vamos lá, Tiagão. O que você acha? Com certeza, a produção com a sustentabilidade, devido à integração lavoura-pecuária, ela é muito vantajosa, ela traz muitos benefícios com relação ao giro desse animal. Eu vejo por mim, em 2005, 2006, a gente abatia um boi com 36 meses. Aí, de 30 era difícil baixar, né? Hoje a gente está abatendo boi aí. A nossa prioridade, a nossa meta é abater boi com no máximo 21 meses, né? Então, esse incremento se deve a tudo. Genética, alimentação, integração, inclusive, mas o quanto a gente deixou de agredir o meio ambiente e o quanto a gente conseguiu concentrar e melhorar a rentabilidade por hectare e a quantidade produzida de carne por hectare, isso não se discute, né? Então, hoje também a gente tem dentro da propriedade aí uma extrusora que faz farelo de soja, então a gente minimiza os custos externos e consegue agregar nesse animal um produto de qualidade, que é o farelo de soja, buscando um melhor ganho médio diário associado com essa integração, com essa forragem que está disponível numa época que antes não existia, né? Então, com certeza, não resta dúvida que a integração chegou para somar e traz essa sustentabilidade na pecuária e acredito e tenho certeza que quem está balançado para entrar, começa ontem. Dominado? Ai. Vamos lá, vou ver como é que eu digo isso para vocês. Doutor Oswaldo, perfeito o seu levantamento, são realmente palavras da moda, são coisas que a gente tem ouvido todo dia, né? Sustentabilidade, meio ambiente, fazer mais com menos, são terminologias de todo dia hoje. Eu quero entender a integração lavoura-pecuária com todas essas possibilidades que aqui apresentamos, que tanto o Jesus quanto o Tiago apresentaram, mas a gente vai ter regiões do estado, por exemplo, onde ela não é possível. Isso não significa que a gente não possa fazer mais com menos nessas regiões, né? Onde eu tenho algum problema de solo, onde eu tenho a pedregosidade, onde eu não tenho regime hídrico. E a gente aí vai ter que buscar uma série de outras ferramentas que, naquele sistema de produção, lhe permita fazer mais com menos, lhe permita ser sustentável, lhe permita, né, adequar aquele meio ambiente ao seu cenário de produção. Eu gosto de dizer que cada sistema de produção é único, né? Se eu comprar a fazenda do Tiago hoje e passar eu a gerir ela não é mais a mesma. A tomada de decisão que eu vou fazer não é igual a que ele faz. Então, cada um de nós, enquanto gestor de uma propriedade, enquanto tomador de decisões nessa propriedade, precisa buscar adequar o meio ambiente, a sustentabilidade, o fazer mais com menos, dentro daquele cenário, dentro daquele ambiente que a gente tem. Pensando nessas áreas mais centrais do estado, onde a logística já chegou, onde as áreas são planas, onde a gente tem já interface lavoura-pecuária uma do lado da outra, eu acho que ele é sim um caminho sem volta, e como os dois botaram os exemplos aí de maneira brilhante, a gente só tem a ganhar. A gente tem mais é que explorar isso mesmo, porque fazer mais com menos na ILP é muito bom, é muito, os componentes se encaixam de uma maneira muito boa, né? Eu tenho conversado com alguns agricultores e, sob a ótica do agricultor, às vezes o boi é uma coisa que causa um certo pânico, né? E a gente tem o Jesus fala com a naturalidade tão grande desse processo, mas certos agricultores, né, às vezes você ouve dizer assim, não, mas eu planto soja e ela fica lá, eu boto o boi e ele vai embora. A soja não anda, o boi anda. Então, às vezes, para o agricultor, ter esse componente de que ele não tem tanto controle, ele precisa de cerca, ele precisa de curral, isso causa uma certa ansiedade para entrar na pecuária. Por outro lado, eu gosto de dizer de que se você tem soja na sua fazenda toda, eu tenho certeza que você tem um talhão de 40 sacas. Você tem um talhão de 35 sacas no fundo da fazenda. Então, assim, por que tem um talhão de soja que não paga o seu pacote, que não paga o seu custo mínimo de produção, só para manter a sua escala?
talvez seja melhor ter pecuária nesse lugar. Talvez seja melhor readequar a sua fazenda e juntar os dois componentes para poder fazer mais com menos, para poder trazer um pouco mais de sustentabilidade para o seu negócio. Então, vai depender muito de como a gente olha cada caso especificamente. Isso mesmo, Bruno. Olha como é que está a nossa audiência aqui. Pra você ter uma ideia, o Eduardo Borges, nosso diretor, lá em Sinop, está chovendo. Ele mandou uma mensagem aqui para mim no WhatsApp e falou, pelo amor de Deus, eu quero que você faça essa pergunta para o Bruno. E, cara, dizer para as pessoas que estão acompanhando a live, eu estou em Cuiabá, o Bruno está em Sinop, o Jesus está em Campo Novo, o Thiago está em Paranatinga, né, Thiago? Com certeza. Então, gente, nós estamos em cada um num canto do estado, isso que é muito bom, que traz variabilidade. Mas o Eduardo perguntou assim, Bruno, eu vou pedir para os demais também falarem, como engrenar as finanças na integração? Porque a necessidade aumenta demais. O que a gente pode falar dessa parte financeira que ela exige, que ela pede, e qual é essa dificuldade? E aonde a gente pode trabalhar? A parte financeira, nas mudanças, porque a gente vai ter que uma adubação, calendário. Então, a dúvida dele é o que a gente pode fazer para isso e qual é essa dificuldade que a gente vai ter nisso? Eu acho que, assim, é uma das coisas que, às vezes, a gente se assusta mesmo. E aí, de novo, obrigado, Eduardo, um abraço. Estamos aqui tentando segurar a energia, né? Já vai chover, daqui a pouco cai tudo. Às vezes, a gente se prepara para uma integração dessa e nem sempre financeiramente tem caixa para isso mesmo. Né? Eu acho que isso também acontece, assim, pensando sob a ótica do pecuarista, isso também acontece quando o cara começa a adubar pasto e não tem boi. Né? Começa a sobrar pasto na fazenda e você não tem boi para colher. Do ponto de vista da integração lavoura-pecuária, o que eu acho que precisa de maneira muito forte é planejamento. Eu acho que a pecuária ela carece ainda um pouco de calendário e planejamento. E a agricultura traz isso de maneira muito intensa. Então, né, ontem eu estava na casa de uns amigos que são produtores e ele estava lá com a informação que já tinha vendido a soja dele 21, 22. Né? 30% da soja 21, 22 está vendida hoje, em setembro de 20. Então, essa coisa da organização de médio e longo prazo, calendarizar, fazer o protocolo de plantio, colheita, organização, de onde vai vir esse bezerro? De onde vem o fluxo de caixa dele? Se você não tiver um fluxo de caixa muito organizado no seu planejamento, de fato, isso não vai ser fácil de botar em curso essa mudança. E eu também tenho dito sempre, e assim como em toda a intensificação, que a gente não pode fazer de uma vez. Eu não posso pegar uma fazenda lá de 2.000 hectares, transformar ela em 1.000 hectares de soja no dia seguinte e ter os outros 1.000 de pecuária e achar que eu vou dominar isso tudo sem ter nenhum tipo de problema. Então, isso além do fluxo de caixa, né? Eu estava vendo aqui, agora há pouco, o Neymar perguntou aqui, o Neymar Ozedo lá em Rondonópolis, o que a gente está fazendo para integrar as pessoas. Esse é um dos problemas antes, inclusive, do fluxo de caixa. Às vezes você tem um fluxo de caixa, você tem um bom planejamento, mas você não foi capaz de integrar as pessoas na sua fazenda a ponto delas entenderem de que essa mudança é necessária, de que essa mudança é uma meta dessa fazenda. E boa parte dos projetos de intensificação que eu acompanhei mais de perto, com lavoura ou sem, a substituição de pessoas é necessária. É preciso entender de que essas pessoas precisam ser capacitadas para entender a mudança, elas precisam ser, assim, acolhidas no sistema, se sentirem parte dessa mudança. E você, enquanto gestor, vai ter que ser capaz de entender que algumas delas não estarão preparadas para isso, mesmo com capacitação e inclusão. E haverá necessidade de substituição de mão de obra por pessoas com um pouco mais de abertura para esse tipo de sistema. Então, assim, juntando as duas, eu diria que é um esforço grande mesmo de planejamento, de organização e de um estabelecimento de uma nova cultura na propriedade que agora segue um relógio, que agora segue um cronograma, está preocupado com a bolsa, com o dólar e para onde a gente vai. Sim, muito bom. Pessoal, deixa eu fazer... Alguém quer fazer mais uma pergunta? Bruno, Thiago, Jesus, pode pegar no pé dele. Bem, Milton, é interessante lembrar, com relação a essa questão de sustentabilidade, Sim. O que a integração nos trouxe, com a rentabilidade, a gente está conseguindo eliminar todos os bebedouros de água artificial, natural para artificial, né? Então, a gente está conseguindo manter as APP preservadas e estamos canalizando, furando poço e fazendo bebedor, reservatório central e bebedouros no alto, não mais levando o boi para a água, né? Então, esse é um exemplo bem claro de sustentabilidade que a integração lavoura-pecuária nos trouxe devido à rentabilidade somada por hectare, né?
Então, é investimento, né? E com relação ao que o Bruno falou ali mesmo, o planejamento é bem a questão, assim, bem definitiva, e principalmente com relação à mão de obra, para integrar essa questão mão de obra pecuária com mão de obra lavoura, né? Se a gente não conseguir deixar bem transparente para os seus colaboradores, para eles comprar a ideia de fazer essa integração e de andarem junto, tanto o cara da pecuária como o cara da lavoura, se torna difícil a implementação, né? Então, hoje, a questão humana, a questão colaboradores, é muito interessante nessa questão de integração, de fazer essa união e fazer com que eles acreditem para fazer a coisa dar certo e ter resultado, né? Eu tenho visto, assim, realmente é um ponto importante. Em algumas fazendas você vê grandes confusões em torno disso, especialmente nas zonas de transição, né, Thiago? Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo agora, os pastos de integração estão acabando, a turma quer plantar, o grão quer, né, a turma quer botar semente no chão para começar a lavoura, e nem sempre tem pasto permanente pronto ainda. Esse é um momento crítico, né, na fazenda de integração lavoura-pecuária, e a gente precisa conversar um pouco sobre isso, porque nem tudo são flores. A gente aumentou a taxa de lotação, a pressão na fazenda agora é maior, eu tenho mais animais. E aqui, por exemplo, a gente gostaria que tivesse chovido 15 dias atrás. Não choveu. Talvez chova hoje, talvez a gente tenha um bom setembro, talvez a gente não tenha. Então, eu preciso ter um certo planejamento que caiba uma flexibilização, para eu atrasar um pouco a minha soja, ou para que eu tenha uma outra reserva de pasto, ou que eu tenha uma reserva de volumoso, por exemplo, que eu possa fazer um resgate de animais aí nessas áreas para já botar minha soja e confinar ou suplementar com volumoso esses animais. Existem algumas estratégias que a gente pode fazer em relação a isso. Uma delas, por exemplo, é você, ao invés de usar as braquiárias no entre-soja, é você fazer uma área, por exemplo, com pano, com mombaça, com júlio, e colher isso para silagem e guardar. Então, você descola a utilização, né, do campo para o coxo depois. E, neste momento agora, pode ser um tampão na sua propriedade. Eu conheço algumas aqui que fazem isso, reservam um pouco dessa área da soja para fazer um pouco de silagem. E, em setembro, se não chover, você entra com silagem para fazer uma suplementação e entregar a área para a soja, enquanto os pastos permanentes vão chegando. Então, veja que são pequenos parafusos que você vai apertando nessa grande engrenagem para fazer com que o sistema se encaixe. Ô, Bruno, então, pergunta do João Marcos. Só a título de curiosidade, hoje a gente vem fazendo a reforma de pastagem com arroz. Então, arroz de sequeiro, reforma de pastagem com arroz. Nós temos colhido esse arroz e levanta o picador da coletadeira e deixa essa palha acumulada e depois penando ela, né? Fazendo os rolão. E essa é a estratégia que a gente achou para suprir esse momento da retirada dos animais da integração. Nesse momento, até hoje, foi o primeiro dia de chuva para nós aqui na fazenda, está chovendo, por sinal, agora. Então, amanhã a gente já começa a fazer o quê? Fazer o resgate dos animais do pasto e entrar com esse feno de palha de arroz em remangas, em piquetes menores, para fazer essa concentração de animal e para que os pastos definitivos consigam brotar, né? Então, é uma estratégia que a gente achou em cima da reforma do pasto. Entra com arroz, faz o feno, resgata o animal e depois entra sucessivamente em cima dessa área de arroz com soja. Perfeito. Eu acho que assim, é por isso que eu digo, cada sistema é único, tá vendo? Cada um precisa achar dentro da sua possibilidade, dentro da sua capacidade, o que é factível, né? O que é viável. O que a gente não pode é não se preparar. O que a gente não pode é achar que vai chover em 15 de setembro e chover em 1º de outubro. E esses 15 dias podem ser cruéis aí nessa transição, no momento onde você não quer perder peso nos animais e você quer... Não tem não tirar volumoso mais na altura dessa, né? Se não chover, não tem. Não dá mais para fazer nada agora. Agora, perguntar o que tem para fazer agora é morto. Então, eu preciso ter me planejado no ano anterior. Perfeito. Muito bom exemplo, Thiago. Obrigado por compartilhar com a gente. Uma dúvida aqui que o João mandou aqui, o João Marcos Pinheiro. Se eu fizer o plantio de eucalipto nos pastos, quanto tempo vou precisar ficar sem gado até poder aproveitar a pastagem sem estragar as árvores, cara? Porque é uma coisa que o pessoal fica muito preocupado. Como seria esse plantio? E fala também de qual a nossa experiência que a gente teve aí, Bruno. Eu
Eu precisava de outra hora para conversar sobre silvopastoril, viu, Nilton? Deve ter uns 15 minutos no máximo. De maneira muito rápida, assim, primeiro você precisa definir o que você quer com ele. É importante ter essa decisão na hora que a árvore entra no processo. A árvore, de fato, hoje, né, não tem por que eu dizer que é diferente disso. Ela impacta, ela reduz a insolação da área. Então, eu perco em radiação e eu ganho em sombra. Então, isso impacta. Então, eu preciso saber que eu estou botando um componente que impacta. O que eu preciso definir é como eu quero que ela impacte. Eu vou permitir que ela impacte o suficiente para eu perder produção de grão e de capim ou não? Eu quero só que ela traga serviços, eu quero que ela esteja só nas bordas do piquete, eu quero que ela esteja em REM, eu vou ter árvores isoladas, eu vou ter pequenos bosques com grupamentos de árvore. Então, tudo isso depende, tá? De maneira geral, quando essa pergunta aí eu acho que vem muito quando a gente tem as linhas, né? Quando a gente tem os links. Aqui no Nortão, que começa a chover cedo e termina de chover tarde, se você fizer o plantio dessas árvores agora, em setembro, já usando aquele gel que a gente usa para manter a umidade no pezinho da muda ali, você vai conseguir vedar esse pasto agora, ele vai passar a estação chuvosa toda crescendo diferido, fechado, e de maio, junho em diante, essa planta, se ela tiver mais do que 6 milímetros de diâmetro, 6 centímetros de diâmetro, você vai conseguir botar animais jovens, bezerros de apartação, né, 180, 200 quilos nessa área, e você volta a usar esse pasto. Se você botar uma vacada, vai ser uma tragédia. Né? Existem alternativas para isso? Existem. Eu não fazer linhas, fazer bosques, eu fazer beiradas de cerca e fazer corredores de cerca elétrica, ou, inclusive, fazer cerca elétrica no range de árvore. Aí precisa ver custo e viabilidade. Né? Conheço fazendas que já fizeram. Além disso, existem outras alternativas. Existe a possibilidade, por exemplo, de você fenar esse material. Agora mesmo eu tirei férias mês passado, viajei e atravessei o Brasil no meio, passei em Goiás, achei uma plantação enorme de eucalipto, toda em renque e inteira fenada. Os rolos de feno lá para todo lado. Era uma alternativa interessante. Então, a cerca elétrica é uma alternativa, fenar é uma alternativa, ou você trabalhar a lavoura. Aqui na Embrapa AgroSilvopastoril, a gente teve pastos que ficaram só sem animais, a gente fenou, fez silagem, e existiam sistemas onde a gente fazia lavoura nos primeiros 2 anos. Então, no terceiro ano, quando a gente veio estabelecer o pasto, já era uma árvore, né, adulta, sem maiores problemas. Então, assim, o que eu espero dessa árvore? Quanto dinheiro eu estou disposto a gastar com ela em função do que ela vai me dar? Quando a gente começou o experimento aqui em 2010, 2011, que a gente plantou os primeiros eucaliptos, não tinha nem quem viesse colher. Né? O preço do eucalipto aqui era uma coisa assim, colher era mais caro do que vender aquela árvore, não valia nada. Com a entrada das indústrias, né, frigorífico, secador de soja, etanol de milho, hoje você tem uma demanda muito maior pelo componente florestal, e eu quero acreditar que nos próximos anos a gente há de ter uma demanda um pouco maior por isso. Numa fazenda de pecuária, você ter lá alguns talhões com um pouco de eucalipto, no mínimo você vai ter autossuficiência de madeira para você. Hoje a gente já tem aí umas estruturas de tratamento na própria fazenda, né? Porque eucalipto não é Itaúba, não adianta pensar nisso, mas é uma madeira que vai servir para a gente fazer cerca, fazer algum ajuste de curral, etc., mas nada de grandes valores agregados. Mas para secador e para caldeira e para energia aqui de maneira geral, a gente sim tem uma demanda crescente e hoje a gente tem tido uma busca maior por produtores que estão trazendo o eucalipto para o sistema. Nem sempre dentro especificamente do sistema, mas nas bordas, né? Vou citar o exemplo agora do seu Invaldo Vez, que está aqui perto de mim também, fez um confinamento novo, o fundo do confinamento está todo de eucalipto, ficou fechado aí agora o primeiro ano, 2, agora ele está abrindo. Então os animais estão no confinamento, mas no fundo das baias tem acesso agora a uma ala com os eucaliptos, que podem amanhã ou depois ser fonte de renda. Então a gente precisa achar a combinação que serve para o seu modelo de sistema de produção. Muito bem, obrigado. Vou fazer uma pergunta para o Jesus, que eu estou aqui curioso, estou pensando na região dele ali. Jesus, como que aumentou a quantidade de pessoas fazendo o mesmo trabalho que você tem feito aí na sua região em Campo Novo? Você acha que você vai se tornar, a vizinhança toda vai participar disso ou poucas pessoas irão entrar no ILPF? Não, aqui já tem muita gente, lavoura pecuária, tem bastante gente, tem ILPF também, tem pessoas muito mais adiantadas, já com confinamentos próprios,
e a pecuária realmente está avançando muito aqui nesse sistema. Então, para nós aqui vai ser uma adesão, diria assim, bastante elevada e já está bastante grande, viu? Então, nós começamos um trabalho lá atrás, com outras pessoas também. Como não foi falado antes, não é de uma hora para outra, você não pode querer fazer a fazenda toda, você tem que começar com jeito, tem aqueles probleminhas. Esse período agora é um período crucial, que é a saída da lavoura. Nós temos feno, mas nós temos também bagaço de cana, nós reservamos parte de pastagem, nós plantamos uri e MG5 em cima, onde foi soja, então essas áreas estão vedadas para voltar o gado. Então vai formando várias estratégias. E como aqui tem muita possibilidade de fazer silagem, feno também, as pessoas todas já têm várias alternativas. Cada propriedade é uma propriedade. Então, tem vários projetos já médios, pequenos e grandes, avançando muito, viu? Então, eu aqui, para a nossa região como um todo, eu acredito num forte crescimento, e mais agora com a Itamil produzindo DDGS. Nós temos 2 esmagadoras de caroço de algodão aqui, tem uma de girassol, tem uma de soja também no município. Então, tem abundância de matéria-prima, de farelos, né, proteicos, e também, a maioria das pessoas, nós também temos armazém, temos resíduos, enfim, todo mundo planta milho aqui, planta outras culturas, tem muito alimento. Então, nós estamos num local que era antigamente um alimento mais barato, hoje já está, eu diria que a nossa região já tem um preço mais elevado, né? Não é o mais barato do estado, eu diria, né? Mas subiu muito os preços devido à logística. E com isso nós temos a pecuária só vai avançar, mas essa pecuária intensiva, com um abate aí de novilhas 15, 16, 17 meses, bois aí a 20, 21 meses também, no máximo, e as vacas, os descartes, as que não passaram na inseminação ou não tiver prenhez, aí sim serão vendidas. Então, eu vejo muito nesse aspecto na região, não só nossa região, mas o Parecis como um todo, e eu vejo a região onde tem bastante agricultura, onde a pecuária possa entrar. E também, eu não conheço tão bem como muita gente, mas eu vejo como Alta Floresta começando agora, outras regiões, onde tem possibilidade de entrar lavoura, não há dúvida que nós teremos uma grande revolução. Essa revolução vai acontecer em breve. E a pecuária tem que estar inserida no meio. Muito bem, muito bom. Pessoal, eu tenho uma pergunta, quem falar só uma coisinha, pedir para o pessoal que está nos assistindo, quem gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, estamos agora no Twitter, em todas as redes sociais. Então, por favor, pessoal, nos acompanhem. Gostaríamos muito de crescer ainda mais as nossas redes sociais, divulgando ainda mais. Quem gostou da live, dá um joinha aí embaixo, clica no joinha. E eu vou pedir para os meus companheiros que estão aqui, falar para eles que foi um bate-papo muito bom, e eu vou pedir para que eles façam as considerações finais, tá? Porque a gente tem uma média de 1h10, e já estamos com 1h08. Então, eu vou pedir para o Jesus começar, o Thiago fala um pouco, o Bruno finaliza, e eu falo uma boa noite para todos. Vamos lá. Jesus, eu quero agradecer mais uma vez a Crimate. Estou participando pela primeira vez, e o ano da pandemia, né? Nós tínhamos várias ações aclimáticas para acontecer na região, que nós iríamos intensificar, mas, porém, eu acho que a live nos salvou, né? E dizer que também eu tive uns probleminhas de internet aqui, por incrível que pareça, justamente hoje, né? Então, a minha imagem, às vezes, eu tive que mudar de sala. E dizer que estou muito satisfeito de ter participado, parabenizar o Thiago, o Nilton e principalmente nosso convidado principal, que é o Bruno, da Embrapa Sinop Agropastoril. Daqui uns dias faremos uma visita aí, Bruno. E já estive aí também, na época quando começou a Embrapa, inclusive. Quem abriu era um amigo meu, não sei o nome dele agora, que veio lá de Londrina, que hoje está em Goiânia. O Lineu Domingos. Lineu. Nós até temos uma área aqui, junto com o pessoal, com o Ingo, aí, de recuperação, aí, com uma área de 10, 15 hectares. Aí. E dizer que nós estamos à disposição. A região, eu acho que hoje as tecnologias estão mais fáceis de ver, as pessoas enxergarem, né, os benefícios. E desse viés de sustentabilidade, aí, por exemplo, que nem o Thiago falou da questão da água.
nós, agricultores, nunca o boi foi beber água no rio, né, digamos assim, né? O que é natural em regiões tipo de pecuária. Nós sempre levamos a água até o boi, né? Então, questão da APP, assim por diante, a nossa sustentabilidade é muito grande. Então, temos que melhorar um pouco na questão do bem-estar animal. Nós temos várias sombras também, alguns capões de mato, outros plantados, né? Mas, enfim, eu sou um otimista sou um otimista realmente com essa integração. Eu sempre fui daquele pensamento de não colocar os ovos numa cesta só, tanto é que nós diversificamos muitas culturas na nossa região. É um município muito diversificado, nós colaboramos para isso, para trazer também alternativas aqui. Nós estamos há 30 anos aqui. Nós plantamos e incentivamos, assim como vários outros colegas, e a maioria dos nossos produtores fazem isso. Pode ter certeza, são 3 a 4 culturas e mais a pecuária no meio. O que está faltando é frango para nós e suinocultura aqui. Mas acho que vamos chegar lá. Então, mais uma vez agradeço e estou à disposição se alguém quiser fazer uma pergunta ou coisa parecida. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Bem, pessoal, eu queria já, não sei se é fazer um comercial ou dar uma ideia, né? Mas a gente tem aqui a questão de venda de lasca de Itaúba e a gente criou uma alternativa para o pecuarista que quer fazer integração, usar na cerca elétrica uma lasquinha de Itaúba com um comprimento de 1,50 e 1,70 e ela já vem apontada, né? Então, o que facilita isso? Facilita a implantação e um revolvimento e uma durabilidade desse material muito grande, né? Então, a gente tem feito uma cerca elétrica de integração aqui, toda com essa lasquinha e numa praticidade muito grande. Qualquer trator aí com concho, qualquer pá carregadeira, vai enterrando ela e depois vem fazendo essa cerca elétrica, né? Então, seria assim, mais a título de conhecimento, né? E é óbvio, se alguém queira conhecer ou queira estar investindo, a gente tem a disponibilidade, né, dessa lasca, desse material, e que do Cassol e do Pedreira, agradecer a todos aí que nos escutaram. Agora, com essas lives, em tempo de pandemia, aí a gente encurtou as distâncias, né? Então, nem tudo que atrapalha consegue continuar atrapalhando. Às vezes vem o benefício também, né? Então, o conhecimento hoje está na porta de casa, só basta a gente querer buscar, né? Então, parabéns mesmo para a iniciativa. É um tema muito, o que a gente discutiu aqui, é um tema muito, assim, que exige bastante conhecimento e exige o querer, né? Então, hoje não resta dúvida, o Brunão aí, um profissional que a gente acredita que a gente tem que explorar mais ele, que ele está na pesquisa, a gente tem que buscar e tem que fazer ele nos dar o resultado que ele já tem antes de a gente procurar errar, né? Então, eu acho que aí é a parte interessante da questão, né? Obrigado mesmo, Nilton. Obrigado pela Crimate aí por proporcionar esse bate-papo aí, né? E queria apresentar aqui a sucessão familiar, né? O herdeiro e a herdeira, né? Que já compraram a ideia da integração lavoura-pecuária, né? Então, aqui, ó. Aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo. Precisando, estamos aí. Queiram entrar em contato conosco aí para esclarecer mais alguma dúvida ou tenha ficado alguma questão assim pendente, a gente deixa disponível aí o telefone ou, né, tem mistério. Beleza? Obrigadão, Bruno. Obrigado a Crimate, obrigado Cassol, obrigado Mesquita. Obrigado a todos que ganharam o tempo nos escutando, né, que acredito que tenha levado o somatório dos conhecimentos. Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado também, Nilton, aí, em primeira mão, a Crimate, ao Jesus e ao Tiago. Sempre um prazer poder conversar com vocês. E, Tiago, acho que a nossa meta é essa, né? Eu gosto de conversar com os colegas da Embrapa, eu acho que a gente tem que estar no front, a gente tem que saber quais são os problemas. E a Embrapa é uma empresa de pesquisa, e eu gosto de dizer aplicada. Se a gente não estiver gerando resultado que sirva para vocês de alguma forma, a gente está fazendo a coisa errada. Então, a parceria com a Crimate nesses anos sempre foi muito importante para a gente. Boa parte desses números que eu apresentei para vocês hoje aqui só foram viabilizados porque, em algum momento, a Crimate acreditou no projeto. E isso é dinheiro de vocês que está no projeto, isso é dinheiro de vocês que pagam o meu salário. E eu acho que a gente tiver um entendimento de que a Embrapa está aqui para servi-los, é o melhor caminho para que juntos possamos, né,
gerar tecnologias, gerando mais resultados na fazenda de cada um de vocês. Concordo com você que a pandemia veio para dar um susto na gente, mas que, por outro lado, nos aproximou. Acho que tirou da gente esse medo do online, né, do virtual, essa possibilidade de estar na casa de todo mundo às 8h15 da noite em Mato Grosso, 9h15 para quem está no restante do Brasil. A gente abriu canais de conexão que podem nos botar cada vez mais perto e fazer com que esse fluxo de informação, que esse fluxo de conhecimento chegue em mais lugares desse nosso Brasil. Então, de novo, Nilton, muito obrigado. Jesus, Thiago, fico à disposição. Aqui em Sinop, que eu puder ajudar, avisa daí que nós estamos aqui. Avisamos, sim. Quero agradecer aos meus parceiros que estavam aqui, o Jesus, o Thiago, agradecer ao amigo Bruno, que atendeu prontamente, agradecer a todos que já assistiram, avisar para as pessoas que assistiram um pedaço, essa live vai ficar gravada, então ela vai ficar no YouTube da Acrimate à disposição. Nós, Acrimate, estamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade. Agradeço ao presidente pela oportunidade, agradeço para vocês e desejo uma boa noite para todos. Se cuidem, fiquem com Deus. Grande abraço, tudo de bom, gente. Uma boa noite. Boa noite. Combinado, boa noite. Valeu.